Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para orarmos juntos e também meditar na palavra de Deus. Se você é novo por aqui, eu quero te dar o seguinte recado. Nós vamos orar primeiramente e em seguida estaremos fazendo uma reflexão bíblica, meditando na palavra para alimentar a nossa alma. Não deixe também de conferir que vai estar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link que vai te direcionar para um canal que tenho lá no WhatsApp. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui no YouTube. E lá também eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu coloco pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Antes de começarmos a orar, eu quero ler para você 2 versículos. Está em Lucas capítulo 16, os versículos 10 e 11. Está escrito o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia aqui, meu Deus, em tua presença, orando juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de ontem. Obrigado, Pai, pelo dia que nós tivemos. Obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje e pelas misericórdias do Senhor que se renovaram pela manhã de hoje sobre nossas vidas. E é por isso, Pai, que estamos vivos, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Isso é sinal de que o Senhor está nos dando oportunidade para viver na Tua presença, para buscar a nossa face, para fazer aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer, para corrigir os nossos erros, mudar as atitudes erradas, abandonar as atitudes, as práticas erradas, nos converter dos nossos maus caminhos, meu Pai, nos direcionando para o caminho que o Senhor preparou para nós, caminho de santidade, caminho de obediência à Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós. E uma das provas disso é que estamos vivos agora. E o Senhor tem nos sustentado a nossa vida, nos concedendo o ar que nós respiramos, nos protegendo de todo mal, nos dando livramento, nos concedendo saúde para vivermos, Pai. Te agradecemos, Pai, por todas essas coisas, Pai, que o Senhor tem feito por nós, está fazendo e vai fazer. E também por todas as outras coisas que nós não mencionamos aqui. Tu és maravilhoso, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos nesse momento. Te agradecemos, Pai, por tudo que nós temos. Te agradecemos, meu Pai, por quem nós somos, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pai, obrigado pela nossa casa. Obrigado, Pai, pela nossa família. Te agradecemos, Pai, pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos, Deus, pelos irmãos, pelos pais, pelos parentes, pelos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de ministério. Graças te damos, Pai, por nós conhecermos pessoas para nos relacionar. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos também porque o Senhor tem cuidado de nós, nos concedendo a provisão que nós precisamos para viver. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá condições de trabalhar, para ter o nosso dinheiro, para ter o nosso sustento, para comprar o nosso alimento,
para pagar as nossas contas, comprar, meu Deus, o nosso vestuário, dar manutenção nas coisas que nós temos em nossas casas, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Pai querido, nós te agradecemos também porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo do Senhor e Ele está conosco, meu Pai, nos ajudando, nos guiando, nos conduzindo no caminho que nós devemos andar. Te agradecemos e te glorificamos por isso. Agradecemos também ao Senhor, meu Pai, pelos anjos do Senhor que estão nos protegendo, acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Pai, nós te agradecemos também porque o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, se manifestou como homem, viveu sem pecado, em completa e perfeita obediência ao Senhor, e se ofereceu como uma ovelha imaculada, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Se ofereceu e teve o seu sangue derramado, entregou sua vida, meu Deus, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar os pecados de todo aquele que crê no Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos concedeu fé. O Espírito Santo do Senhor nos convenceu, nos fez crer no Senhor. E nós cremos na mensagem do Evangelho. Te agradecemos também por isso, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos acesso à palavra do Senhor. E nós cremos no que está escrito na palavra do Senhor. Nós cremos, Pai, nas promessas do Senhor que estão ali registradas para nós. Te agradecemos, Pai, por todas essas promessas. Te agradecemos, meu Pai, pelas promessas do futuro, que nos afirmam, nos confirmam, nos garantem, meu Pai, que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo vai levar para si aqueles que são teus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tem reservado para nós que cremos, tememos verdadeiramente ao Senhor e obedecemos ao Senhor e agradamos ao Teu Espírito. O Senhor tem para nós, na eternidade, uma recompensa, meu Deus, inimaginável, meu Pai, incomparável com qualquer coisa que nós podemos imaginar. Estaremos eternamente na presença do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos por todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o Deus Criador e o Senhor entregou a Jesus Cristo todas as coisas, deu a Ele autoridade sobre tudo, sobre todos e deu a Ele o nome que está acima de todos. E Ele venceu o inimigo, Ele venceu o pecado e nos libertou do pecado, nos libertou da condenação eterna, Pai. Nos deu a salvação. Te agradecemos, meu Pai, também porque através de Jesus Cristo o Senhor nos aceita. Através dele nós podemos ter comunhão, intimidade e relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Deus querido, nós aproveitamos também este momento para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Pai querido, mesmo quando nós não queremos, meu Pai, nós pecamos, nós não conseguimos passar um dia sequer sem pecar. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas. Aqueles pecados, meu Pai, que nós pecamos de forma inconsciente, de forma acidental. E também aqueles pecados que nós pecamos, meu Pai, sabendo que não deveríamos fazer algo, ou falar algo, ou pensar algo, ou desejar algo. Ou também, meu Deus, pecando, deixando de fazer o bem, porque a Tua palavra nos ensina, e está lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E muitas vezes, Pai, nós deixamos de fazer o bem. Pai querido, nos perdoa em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós. Que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, nosso relacionamento, nossa vida sentimental, sobre nossa saúde, nossa vida financeira, sobre nossos filhos, sobre nossos parentes, sobre os nossos vizinhos, nossos amigos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o nome de Jesus Cristo tenha poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, pela promessa do Senhor de nos perdoar.
E na tua palavra está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós te agradecemos, Pai, por isso e também pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos purificar de toda injustiça. Pai querido, vasculha, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração. Esquadrinhe, meu Pai, sonde os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções, a sede da nossa alma, ali aonde são gerados, meu Pai, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as emoções, Pai, o nosso agir, o nosso não agir, o nosso reter. Tira, meu Pai, toda impureza, todo mal, tudo que não vem do Senhor e tudo que não te agrada, em nome de Jesus Cristo. Nos purifique, Pai, por completo, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tenha misericórdia de nós. Que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. Que teu Espírito, meu Pai, continue fazendo a obra de santificação em nossas vidas. Que a tua palavra, meu Pai, venha atuar de forma poderosa no nosso ser, nos trazendo vida, meu Pai, nos trazendo alegria, nos trazendo luz, pureza, paz, santidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor venha principalmente através da palavra do Senhor, nos conceder a mente de Cristo, que nós venhamos a cada dia, meu Deus, pensar de forma mais parecida com Cristo, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, para que nós venhamos andar segundo a tua vontade, agradando ao Senhor, agradando o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos conceder intimidade com o Senhor. Nos permita, meu Pai, ter um relacionamento íntimo com o Espírito do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo e com o Senhor contigo mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dê sabedoria, Pai, para andar na tua presença. Coloca em nós, meu Pai, entendimento. Pai querido, aumenta a fé no nosso coração, aumenta o temor no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Tira de nós, meu Pai, toda cegueira espiritual, tudo que nos impede de compreender as coisas espirituais, o nosso entendimento espiritual, a nossa visão espiritual, a nossa audição espiritual, todos os nossos sentidos espirituais, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós venhamos, meu Pai, compreender o Senhor cada vez mais, compreender as verdades do Senhor que estão reveladas na palavra do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira de nós, meu Pai, toda carnalidade, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos ter temor, respeito e reverência pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, Pai. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha tirar de nós o desejo, o prazer e a atração pelo pecado, pelas obras da carne, pelas coisas do mundo e por tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que entristece o teu Espírito Santo, que contradiz a tua palavra e nos afasta da tua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, tenha misericórdia de nós, nós te pedimos. Não nos deixe, Pai querido, cair em tentação. Livra-nos, meu Pai, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Não nos permita, Pai, desviar da tua presença, afastar da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Tira do nosso coração, meu Pai, todo o adultério espiritual, toda a infidelidade, Pai. Molda, meu Pai, o nosso ser, o nosso caráter, que nós venhamos ser fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor. Coloca, meu Pai, em nossos corações amor verdadeiro pelo Senhor, conforme está escrito lá na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor renuncia todas as coisas, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não é egoísta, não olha os seus próprios interesses, entre outras coisas. Que nós venhamos viver aquilo que Jesus Cristo ensinou e está registrado na tua palavra, que o maior mandamento é amar ao Senhor, meu Pai, acima de todas as coisas. Amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, meu Pai.
com tudo que nós temos, meu Pai, em nome de Jesus. E também que nós venhamos, Pai querido, amar ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, enche-nos com teu amor, coloca o amor do teu Espírito em nossos corações, o amor do Senhor, o amor de Cristo em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ter um coração amoroso, generoso, misericordioso, um coração perdoador. Por falar em perdoador, meu Pai, eu me lembro de perdão, eu me lembro de mágoa, de rancor, de ofensa. Então eu te peço que o Senhor venha curar a nossa alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, manifesta em cada um de nós que estamos orando agora, Pai, o milagre de cura na nossa alma, para que nós venhamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço também, meu Deus, pela família dessa pessoa que está me ouvindo, pela minha família. Abençoe, meu Pai, os da nossa casa, proteja eles, livra eles de todo mal, que o Senhor venha revesti-los, meu Pai, com a tua armadura espiritual e fortalecê-los na força e no poder do Senhor. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, se tem alguém que ainda não serve ao Senhor, que não crê no Senhor, meu Deus, na casa, na família, no lar da pessoa que está me ouvindo, na casa de alguém que esteja orando comigo, que essa pessoa venha crer no teu evangelho, que o Espírito Santo do Senhor venha convencer esta pessoa, que essa pessoa ou essas pessoas venham crer no Senhor, crer em Jesus Cristo, que os nomes dessas pessoas estejam escritos no livro da vida, que elas sejam salvas, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, se tem alguém precisando de cura, meu Pai, que o Senhor venha manifestar a cura, que o Senhor venha repreender toda enfermidade, toda dor no corpo. Envia também a provisão, que não falte nada na vida e na casa, meu Pai, dessa pessoa que está me ouvindo e também na minha casa, Pai. E graças ao Senhor, o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado, meu Deus. Deus querido, eu li aqui, meu Pai, antes de iniciar essa oração, 2 versículos ali no capítulo 16 do livro de Lucas, que vão estar falando, meu Deus, sobre a capacidade que as pessoas têm de administrar as coisas e a consequência, meu Deus, que vem sobre elas em administrar as coisas. Ali está falando, meu Deus, que se as pessoas não têm condições de administrar pequenas coisas, como elas terão condições de receber coisas maiores para administrar, para cuidar? Então, meu Pai, neste momento nós te pedimos, meu Pai, perdão por todas as vezes que fomos negligentes, que fomos imprudentes, que agimos, meu Deus, com desprezo com as coisas, que agimos, meu Pai, com procrastinação, com preguiça, meu Pai. Nos perdoe, meu Deus, por não termos cuidado daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, aos nossos cuidados, meu Pai. Debaixo do nosso cuidado, nós te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra nos ensina, meu Deus, que aqui nessa terra, apesar de que o Senhor criou a terra e deixou tudo para nós usufruirmos e cuidar aqui, meu Deus, tudo pertence ao Senhor e nós somos simples mordomos. Um dia teremos de dar conta, meu Deus, nós vamos dar contas ao Senhor de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Aos homens casados, nós vamos dar satisfação das nossas esposas. As mulheres casadas, elas vão dar satisfação dos seus maridos. Aos homens e mulheres que têm filhos, vão dar satisfação dos seus filhos, da criação e do cuidado. E assim vai acontecer com todos, independente se é casado ou não, se tem filho ou não, se é pai, se é filho, no trabalho, na igreja, nas questões ministeriais, na nossa casa, com a nossa saúde, com o nosso corpo, porque a tua palavra nos ensina que o nosso corpo não é nosso, é do Senhor, é templo do teu Espírito. O Senhor vai nos cobrar o cuidado com a saúde do nosso corpo. O Senhor também vai cobrar, meu Pai, as palavras que saem da nossa boca, as nossas atitudes, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. O Senhor vai cobrar de nós o que fizemos com o nosso dinheiro, com nossos bens materiais, com nossos carros, veículos, com roupas, objetos, casas, com
tudo que passou em nossas mãos, tudo que está em nossas mãos e ainda estará em nossas mãos. Pai querido, é muita coisa para administrarmos, Pai. Nós te pedimos perdão porque, na maioria dos casos e na maioria das vezes, nós não temos condições, Pai, de administrar nem aquilo que já está em nossas mãos, que já nos pertence. E mesmo assim nós ainda continuamos buscando adquirir mais coisas, Pai. Deus querido, tira de nós, meu Pai, esse desejo descontrolado de adquirir coisas, de comprar coisas. Tira de nós, do nosso coração, Pai, toda ilusão, todo engano, Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Pai, o engano que o inimigo lançou no nosso coração, o engano do mundo deste século e também o engano do nosso próprio coração, porque a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, maligno, e apenas o Senhor conhece verdadeiramente o que está nos nossos corações. Pai querido, nos dê direção, que nós tenhamos sabedoria para administrar as coisas que estão em nossas mãos. Pai querido, nos dê sabedoria, nos dê inspiração, nos dê estratégia. Tira do nosso coração, meu Pai, o apego pelas coisas que nós não precisamos ter, as coisas que nós temos em excesso em nossas casas, coisas que nós nem lembramos que existem, meu Pai, coisas que nós não usamos, que estão gerando bagunça na nossa casa, entulho, atraindo talvez poeira, talvez atraindo traças, insetos, mofo, meu Pai. Nos perdoe por isso, Deus, e tenha misericórdia de nós. Quem sabe, meu Pai, isso aí não seja consequência, meu Deus, de uma alma machucada, ferida, precisando de cura, Deus. Em nome de Jesus, cura o nosso interior, cura, meu Pai, o nosso ser. Em nome de Jesus, nos dê, meu Pai, sabedoria, capacitação, inspiração e tudo o que for necessário para administrar tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou em nossas mãos, em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos agradar ao Senhor e também, meu Deus, o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, através do nosso modo de viver. Pai querido, nós vamos refletir na palavra do Senhor e pedimos a Ti que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos trazer revelação, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, através do que vai ser falado aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha colocar fé no coração de quem não tem fé. Coloque, meu Pai, temor no coração de quem não tem temor. Pai querido, continua nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E que nada venha nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós, através dessa reflexão, através dessa meditação na palavra do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui orando juntos. Se você chegou agora e não quer, ou melhor, se você chegou agora e deseja ter participado conosco desde o início da oração, volte o vídeo e comece a ouvir a oração e vá concordando em seu coração. Assim Deus vai ouvir a sua oração, as suas petições, a sua concordância com a oração que nós fizemos aqui. E de acordo com sua fé, Ele vai operar na sua vida. Antes de prosseguir, eu quero também te avisar que eu vou deixar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link do canal que tenho no WhatsApp. Se você me seguir por lá, você não perde nada que posto por aqui. E também não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também ativar as notificações. Fique à vontade também para deixar seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. Então eu vou ler aqui mais uma vez os nossos versículos. 2 versículos que estão no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, para a nossa meditação de hoje.
está escrito o seguinte, Lucas capítulo 16, vou ler os versículos 10 e também o versículo 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esses dois versículos contêm esse texto que acabei de ler, nos revelando palavras do Senhor Jesus Cristo que ele disse quando passou aqui nessa terra. Nesse contexto em que esses versículos estão inseridos, Jesus Cristo havia contado uma parábola de um administrador infiel, que ele não era fiel ao seu Senhor. Em um determinado momento, o seu Senhor ficou sabendo que aquele administrador era infiel e ele era corrupto. Então, aquele administrador, ele foi dispensado por seu Senhor. O seu Senhor falou com ele: arrume todas as suas coisas e você vai me dar satisfação de tudo que eu deixei aos seus cuidados, porque você vai ser dispensado. Então aquele homem ficou preocupado: eu não posso ficar sem emprego, eu não posso mendigar, eu não quero trabalhar disso e daquilo e também não quero pedir esmolas. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele pensou, usou sua inteligência, agiu com astúcia e teve uma ideia e disse: já sei, eu vou resolver essas dívidas de todas as pessoas que devem ao meu Senhor. Assim, quando ele me mandar embora, eu vou pedir emprego para eles e eles vão me receber em suas casas. Então a Bíblia nos ensina que ele foi quitando aquelas dívidas que aquelas pessoas tinham com seu Senhor. Por exemplo, uma pessoa devia, 10 tonéis de trigo. Ele chegava para a pessoa e falava: quanto que você deve para o meu Senhor? A pessoa falava: 10 tonéis de trigo. Ele dizia assim: bom, escreve aqui 7 e me paga. Resolvido. E foi fazendo isso com várias pessoas. Ele agiu assim com astúcia, para que ele não ficasse sem emprego depois. Em seguida, Jesus vai concluindo essa narrativa dizendo o que eu acabei de ler aqui. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Ou melhor, no muito. No caso daquele administrador infiel, ele foi infiel, mas nós não vamos focar no administrador infiel. O tema da nossa reflexão está aqui nesses dois versículos. E daqui nós podemos tirar ensinos valiosíssimos para nossas vidas. Jesus Cristo aqui está falando sobre administração, sobre cuidado. Nós precisamos entender que nessa terra nós temos muitas coisas em nosso poder que nos pertencem, que estão no nosso nome. Poderia dar alguns exemplos aqui, como por exemplo, veículos automotores, carros, motos, caminhões, ônibus, barcos, moradias, residências, casas, apartamentos, sítios, fazendas, dinheiro também, investimentos em contas bancárias, reservas financeiras, poupança, várias formas de guardar dinheiro, às vezes dinheiro em espécie mesmo. Nós temos objetos na nossa casa, nas nossas casas, nós temos roupas. Tudo isso nos pertence. Algumas estão até em nosso nome. Dessas coisas que eu dei o exemplo, algumas delas nós temos até documentos provando que essas coisas nos pertencem, como por exemplo, carros, lotes, imóveis, casas, apartamentos. O dinheiro que está na conta, a conta está no nosso nome, no nosso CPF. Tudo isso nos pertence, mas nós precisamos entender que nos pertence, entre aspas, nos pertence na ótica humana. Porque na ótica de Deus, no mundo espiritual, Deus não vê como nós vemos. Tudo pertence a Ele.
nós estamos apenas administrando essas coisas. Então nós somos administradores, nós somos mordomos de Deus. Você se lembra da parábola dos talentos, aonde o senhor de alguns servos, ele vai sair para fazer uma viagem e ele deixa 10 talentos com o servo, 5 talentos com outro servo e deixa 1 talento com outro servo. E quando ele volta, ele pede conta, ele pede satisfação. O que vocês fizeram com os talentos que eu lhes entreguei? Imagine o que aqueles servos, não é uma história real, é uma parábola, mas para a nossa reflexão vamos imaginar aqui, de forma fictícia, que fosse real isso aí. O que aqueles servos ficaram fazendo durante esse período que o seu senhor esteve fora? Eles fizeram alguma coisa, eles não ficaram parados, eles usufruíram daqueles talentos, eles usaram aqueles talentos, eles investiram aqueles talentos. A prova disso é que na própria parábola está relatando que quando o Senhor voltou, ao homem que ele entregou 10 talentos, foi multiplicado. Aquele homem que recebeu 10 talentos, ele fez mais 10 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 5 fez mais 5. E ao contrário dos 2 que multiplicou os talentos, teve um que recebeu 1 talento e ele não multiplicou esse talento. Então, nessa parábola também nós podemos tirar o ensino que eu quero trazer para nós aqui nesses 2 versículos. Um deles é que nós somos mordomos de tudo aquilo que está em nossas mãos, que está no nosso nome, que está em nosso cuidado. Um dia estaremos diante de Deus em juízo e nós vamos dar satisfação a Deus, vamos prestar contas a Deus de tudo o que passou em nossas mãos. Cada tudo, eu ia falar fio de cabelo aqui, mas está dentro do contexto, porque o fio de cabelo faz parte da nossa saúde. Deus vai cobrar tudo. Cada grampo, pode ser um grampo de cabelo que passou na mão de uma mulher, por exemplo. Cada borracha, cada lápis que você teve para escrever, cada caneta, cada papel que você rasgou e jogou fora, cada comida que você comeu e deixou um resto no prato e jogou fora, cada carro que você teve, cada casa que você morou, cada imóvel que você comprou, cada investimento que você fez, todo o dinheiro que entrou na sua conta, todo o dinheiro que passou pelas suas mãos, todo emprego que você teve, todo o trabalho, a esposa que você tem ou teve, o marido que você tem ou teve, os filhos, os amigos, ministérios na igreja, tudo, nós vamos dar satisfação a Deus de todas as coisas, nossas atitudes, emoções, palavras, sentimentos, pensamentos, intenções, coisas boas que nós deixamos de fazer, tudo nós vamos prestar contas a Deus. Existe um propósito nisso, dentre vários outros? Existe algo que nós aprendemos na Bíblia que chama lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Jesus Cristo falou o seguinte, se referindo à sua morte e à sua ressurreição: se o grão de trigo não cair na terra, deixa eu ver aqui se eu acho aonde está essa referência para eu não ler errado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só apenas um grão de trigo. Mas se esse grão morrer, ele produz muito fruto. Essa referência, pelo que eu encontrei aqui, parece que está em João capítulo 12. Depois você confere aí. Mas lá Jesus Cristo está ensinando isso. Na Bíblia Jesus ensina isso. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua apenas um grão de trigo. Mas se esse grão morrer, ele vai produzir muito fruto. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Ele caiu na terra como um grão, ou seja, ele morreu, mas ele ressuscitou
e assim produziu muitos frutos para Deus, muitos filhos para Deus, muitos pequenos cristos. Se você não sabe, a palavra cristão no original grego significa pequenos cristos. Assim também nós podemos entender quando falamos de ressurreição. Nós vamos para a terra assim como uma semente vai para a terra. Depois de um tempo essa semente germina e produz muitos frutos. Nós também vamos para a terra e Deus um dia vai nos ressuscitar. E daí muitas coisas surgirão. Deus tem muitos galardão, muitos frutos. Ou seja, a recompensa do que nós vivemos aqui na terra, tudo isso vai se manifestar lá na eternidade. É o que a Bíblia chama de galardão, a nossa herança que nos está reservada na eternidade. Isso que estou falando tem tudo a ver com o nosso ensino aqui, com esse assunto. Eu falei da parábola dos talentos. Ali na parábola dos talentos nós vemos que aquele que recebeu 10, ele recebeu mais 10 do seu senhor. Aquele que recebeu 5, ele recebeu mais 5 do seu senhor, ou seja, ele foi recompensado. E isso aí também aconteceu porque esses 2 servos, eles demonstraram que eles eram capazes de administrar o que foi entregue para eles. Aqui em Lucas capítulo 16, no versículo 10, nós lemos que está escrito aqui: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Eu imagino aqui que Jesus está fazendo alusão às coisas futuras. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, com as coisas físicas, materiais, com as coisas terrenas, essas coisas que eu mencionei aqui, que eu dei exemplo, essas coisas que estão no nosso poder, no nosso nome, debaixo dos nossos cuidados, se nós não tivermos condições de lidar bem com essas coisas, administrar bem essas coisas da maneira que agrada a Deus, após a nossa ressurreição na eternidade, se nós não dermos bem com essas coisas, nós não receberemos o fruto do nosso trabalho aqui. Ao contrário disso, nós temos que dar bem com essas coisas, cuidar bem dessas coisas, administrar bem essas coisas, para que Deus venha nos dar a nossa recompensa eterna. Veja o que Jesus disse e está escrito aqui depois do versículo 11. Está no versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ou seja, se nós não somos dignos de confiança em relação ao que é dos outros, ao que é do reino celestial, ao que pertence ao Pai, quem nos dará aquilo que verdadeiramente é nosso, que está reservado para nós na eternidade, após a nossa ressurreição? Então é sobre isso que eu quero trazer aqui, é sobre isso que eu estou falando e é isso que eu quero trazer aqui para você, que nós precisamos ter cuidado, saber administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu estou me lembrando aqui de um programa de televisão que eu assisti há muitos anos atrás. Um programa de um apresentador, talvez você vai saber identificar quem é ele. Ele tinha um quadro no programa dele na época que ele reformava a casa das pessoas, as casas das pessoas. E tinha uma mulher e uma menina. Eu fico até com dó quando eu vejo isso, que talvez essas pessoas tenham um problema espiritual e até algo psicológico mental. A casa dessas mulheres era uma mulher, uma mãe e uma filha. Elas eram japonesas. Moravam, se não me engano, lá em São Paulo, na época do programa. A equipe do apresentador foi na casa delas. A casa das mulheres parecia um lixão, parecia um depósito de lixo.
Parecia aqueles lugares quando a gente vai vender as coisas no ferro velho. Era um estado deplorável. Então eles filmaram tudo aquilo, conversaram com a mãe, com a menina, reformaram a casa. E por elas serem japonesas, tinha até um lugar lá que eles construíram um lago artificial e colocaram carpas, que são peixes japoneses. Tudo a ver com a cultura das mulheres. Arrumaram tudinho. Então o apresentador conversou com elas, perguntou se elas iam cuidar da casa e perguntou, elas falaram que ia cuidar, que ia conservar tudo arrumadinho. E ele falou, olha, depois de 6 meses nós vamos voltar aqui. Eu não lembro se foram 6 ou 3 meses. E não é que eles voltaram lá, quando eles chegaram, na rua já dava para ver que a casa estava em um estado parecido com o que estava antes. Lixo na entrada, já não tinha mais os peixes no lago artificial, aquele lixão, a casa tudo fora do lugar, tudo bagunçado. Eu estou falando isso aqui para colocar como exemplo que isso é real nas nossas vidas. Infelizmente, tem pessoas que não têm capacidade de administrar aquilo que elas têm. Até mesmo nós mesmos, eu mesmo já me deparei, eu reconheço que tem coisas na minha vida, isso já aconteceu várias vezes e ainda tem coisas para eu tirar da minha vida. Existem coisas nas nossas vidas que nós não temos condições de administrar. Tem coisas que nós nem lembramos que existem, objetos, casas, por exemplo, que tem porão. Tem pessoas que falam o lugar da bagunça. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por exemplo, se você não tem condições de exercitar as básicas e essenciais tarefas do seu trabalho, como pode você ser promovido no seu emprego, que vai lhe exigir, essa promoção vai lhe exigir maior esforço, maior capacidade de administração? Não tem como isso. Na escola, por exemplo, quando a pessoa está lá, entra na escola, aí a criança chega no 1º ano, vai para o 2º, vai para o 3º e para o 4º. E por aí vai. Para ela subir o nível na escola, ela tem que ter condições de administrar o nível inferior. Ela tem que ter aquela base, aquela estrutura, aquele conhecimento. Quando ela é aprovada, aí sim ela vai para o próximo nível. Assim acontece em nossas vidas. Se você quiser um exemplo bíblico, eu posso pegar aqui, por exemplo, o exemplo de Davi, a pessoa de Davi. Davi era um jovem humilde, temente a Deus. Ele cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Ele vivia no pasto com as ovelhas. Por isso ele tinha muitas experiências. E pelo que nós lemos na Bíblia, ele fazia aquilo com amor, com esmero, com dedicação, com conhecimento, com excelência, com diligência. Porque Davi, nós vemos ali na história de Davi e de Saul, quando ele foi enfrentar o gigante filisteu, ele falou para Saul que quando vinha o leão e pegava a ovelha de seu pai, ou vinha o urso, ele ia atrás deles e ele lutava com eles e matava eles, tirava a ovelha da boca do leão e da boca do urso. Por aí nós vemos que ele tinha amor no coração para cuidar das ovelhas. Tanto é que a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus diz que Davi é o homem segundo o seu coração. Então Davi, ele estava apto, preparado, ele tinha amor no coração pelas ovelhas de seu pai. E de forma semelhante, ele tinha aptidão para cuidar de pessoas, assim como ele cuidava de animais, das ovelhas de seu pai, porque era algo que tinha no coração dele. Da mesma forma, por causa da essência do seu coração, ele tinha condições de cuidar de pessoas. Ele ia proteger o povo de Israel, cuidar do povo de Deus, conduzir o povo de Deus. Então Davi é um exemplo bíblico que nós temos, que foi um homem que ele foi fiel no pouco. Ele era um homem até mesmo desprezado. Quando Samuel desceu à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé para serem
para ser um dos filhos, para ser rei de Israel, Jessé não chamou, inicialmente, ele não chamou Davi. Ele foi apresentando um por um ao profeta Samuel, e o profeta Samuel foi falando, não é esse, não é esse, não é esse. E Deus falava com Samuel, não é esse. Samuel falava, não é nenhum desses que você me mostrou. Por que Davi não estava ali? Imaginamos, interpretamos que ele era desprezado, de uma certa forma, não de forma completa. Então, Davi foi apresentado ali, e Deus mostrou, é esse que eu escolhi como rei de Israel. Por que Deus escolheu? Porque Deus já havia provado e aprovado Davi nos campos, nos pastos, nas colinas, nos montes, nas noites, nas madrugadas, enfrentando feras, predadores, ursos e leões, cuidando das ovelhas de seu pai. Por causa disso, Deus o aprovou. Ele viu e sabia que Davi era apto para estar um nível superior, um nível maior. Assim acontece na sua vida, assim acontece na minha vida. Nós precisamos ser fiéis a Deus naquilo que nós temos. Eu quero dar aqui um outro exemplo muito importante, porque aqui é um canal cristão, nós falamos de Bíblia. Então, se porventura vocês que estão me ouvindo é do meio cristão, você faz a obra de Deus, tem cargo na igreja, eu vou falar de algo aqui que acontece muito e nós já vimos muito. Muitas pessoas querem cuidar das coisas de Deus, mas não cuidam bem da sua própria casa. Inclusive, na Bíblia Sagrada existe um versículo, existe uma referência que vai falar sobre isso. Deixe-me ver se eu acho aqui. Como cuidar das coisas de Deus se não cuida da sua própria casa? Deixe-me ver se eu acho aqui a referência para você. Vamos ver. Como cuidar das coisas de Deus se você não cuida da sua própria casa? Só um momentinho que eu estou procurando o versículo. Já encontrei. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, está no capítulo 3, versículo 5. Ele pergunta o seguinte: pois, se alguém não sabe governar, administrar a sua própria casa, o seu próprio lar, a sua própria esposa, os seus próprios filhos, o seu próprio marido, como poderá cuidar da igreja de Deus, das ovelhas do Senhor? Davi teve condições, capacitação para governar, administrar e cuidar das ovelhas de seu pai, do rebanho do seu pai. Por isso, ele se tornou apto para cuidar de pessoas, do povo de Deus. E no meio do povo de Deus, infelizmente, existem pessoas que se entregam, se doam para as coisas de Deus, mas quando você vai ver na casa deles, ele dá mau testemunho dentro de casa. A mulher dá mau testemunho dentro de casa, não sai da igreja, vive dentro da igreja. Existe um lado positivo da pessoa que ama as coisas de Deus, mas temos que tomar cuidado que também existe um lado negativo. Nós temos prioridade em nossas vidas. Eu já falei, eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso. Procure aí as pessoas mais importantes da sua vida. Primeiramente Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, você tem que cuidar de você primeiro, para depois você ter condições de cuidar das outras pessoas. Então, primeiro Deus, depois nós, depois as outras pessoas. E colocando aí a classificação das outras pessoas, a importância é, se você for casado, a pessoa mais importante depois de você, juntamente com você, é o seu cônjuge. Para você, marido, homem, a pessoa mais importante é a sua esposa, a sua mulher. Para você, mulher casada, a pessoa mais importante é o seu marido. Depois vem os filhos. E por aí adiante. Nós precisamos entender essas coisas, aprender e saber a dar prioridade nessas coisas, respeitar as prioridades. E no meio do povo de Deus, infelizmente, tem pessoas cuidando das coisas de Deus, mas não cuidam bem das nossas casas. E tem pessoas que desejam cuidar bem das coisas de Deus,
mas elas não cuidam bem da sua própria casa. Então, Jesus Cristo, ele afirma aqui no versículo 10 do capítulo 16 de Lucas: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, se você souber governar com diligência, com prudência, com excelência, com fidelidade, as coisas que Deus colocou em suas mãos, com certeza, se Ele te der coisas maiores, você vai cuidar dessas coisas. Ao contrário disso, se você não consegue cuidar nem das coisas pequenas e das poucas coisas que você tem, você pode ter certeza, quando você tiver, se Deus permitir, você ter coisas maiores, você, pela lógica, você não consegue cuidar bem das coisas maiores. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma mulher, uma dona de casa, que a casa dela sempre está bagunçada, tudo está desordenado, conforme o exemplo das mulheres japonesas que dei, mas ali foi a mesma casa, do mesmo tamanho, eles só reformaram a casa. Vamos supor, uma mulher tem uma casa pequena e deseja ter uma casa maior, mas a casa pequena dela nunca está limpa, as coisas estão sempre fora do lugar, nunca está arrumada a casa. Se essa pessoa conseguir uma casa maior, o que vai acontecer? A bagunça, a desordem, a desorganização vai ser maior, porque da mesma maneira que ela não tinha condições de manter a organização e a limpeza em uma casa pequena, ela pior ainda vai ser na casa grande. Ela não vai ter condições de manter, de organizar, de arrumar uma casa maior. Então as coisas têm que acontecer tudo no seu devido lugar. E nós precisamos nos atentar para isso, para esse assunto, para esse tema que eu escolhi aqui para a nossa reflexão de hoje. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Pessoas que vão no mercado e recebem um troco a mais, uma moeda a mais, e observam aquilo, e ficam caladas, e não voltam atrás para devolver o dinheiro, com certeza, se elas tiverem oportunidade de pegar quantias maiores, ela vai pegar. A prova disso é que Jesus falou: quem é desonesto no pouco também vai ser desonesto no mundo. O problema não está no pouco ou no muito. O problema está no coração da pessoa. A desonestidade, ela vem do coração da pessoa. Jesus Cristo nos ensina e está registrado em um dos 4 evangelhos. Todos os males que nós praticamos, eles procedem do coração, eles vêm de dentro do nosso coração. Portanto, nós precisamos cuidar dos nossos corações. E Jesus Cristo continua: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Aqui, quando ele diz verdadeiras riquezas, eu imagino que ele está se referindo às coisas que estão reservadas para nós na eternidade. Uma prova disso é que no versículo 2 ele pergunta: se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aqui eu entendo que ele está falando quando ele diz que se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quando ele diz dos outros, eu imagino que ele está se referindo ao Pai, ao reino celestial, administrar as coisas de Deus aqui nessa terra. Nós somos mordomos de Deus aqui nessa terra e um dia nós daremos satisfação de tudo para Ele. E ele pergunta: quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas são as riquezas celestiais. Em outro lugar na Bíblia, Jesus Cristo vai falar: não acumulem para vocês tesouros nessa terra, aonde os ladrões minam e roubam, aonde a traça corrói, aonde o ferrugem corrói, a traça consome, ela come. Ao contrário disso, ajuntem para vocês tesouros nos céus. Ou seja, o fruto das boas obras que nós praticamos aqui na terra, por amor a Deus, por obediência a Deus, em fidelidade a Deus, o fruto de tudo isso está reservado para nós na eternidade.
Esse texto aqui, em outras palavras, está nos demonstrando isso. Mas para nós recebermos o fruto de nossas obras nessa terra, a nossa herança, aquilo que nos está reservado na eternidade, nós precisamos ser fiéis no pouco, ser dignos de confiança, ser bons administradores, bons mordomos de Deus aqui nessa terra. Então eu espero que você tenha compreendido o recado de Deus para você nesse dia de hoje. Todos os recados que eu já tinha de dar, eu já dei no início do vídeo e também no meio do vídeo, no final da oração, antes de começar a reflexão bíblica. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.